Você pode até não entender, mas se vive no planeta Terra, com certeza você já ouviu falar sobre Bitcoin. E aqui é igual torcida de futebol. Vai ter gente que ama e vai ter gente que odeia. Se você caiu nesse vídeo, eu não sei de qual dos dois lados você tá, mas é muito provável que você esteja curioso sobre esse assunto. Afinal de contas, depois de uma alta de mais de 300% desde 2023, você deve estar se perguntando: será que ainda vale a pena comprar Bitcoin? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu não acho que tem valor eu chegar aqui para você e te dizer compra ou não compra Bitcoin. Não tem valor para mim, porque o vídeo ia ficar muito curto, e não tem valor para você porque você não entendeu o que você está fazendo ou por que está fazendo. Isso, meu amigo, no mundo dos investimentos pode te custar bem caro. Você comprou? Comprei. Pagou quanto? 70 mil dólares. E tá quanto agora? 40 mil. Então, primeiro de tudo, eu quero esclarecer de forma muito simplificada como funciona o Bitcoin. Tudo que você precisa entender sobre essa criptomoeda é de que ela é uma moeda de troca, assim como o real, assim como o dólar, assim como o ouro já foi um dia. Ué, que foi? Tem ouro não, pô, tá maluco? Porém, o Bitcoin tem grandes diferenças com relação a essas outras moedas. Começando pelo fato de que ela é uma moeda totalmente digital. Hoje no Brasil, o dinheiro físico está caindo em desuso. É cada vez mais difícil encontrar notas de real, especialmente depois da criação do Pix. Porém, elas ainda existem e você consegue sacar reais da sua conta a hora que você quiser. Já com o Bitcoin não existe essa possibilidade. Outro ponto importante aqui, na minha opinião, começam as grandes vantagens dessa criptomoeda, é a sua descentralização. O que isso quer dizer é que não tem um banco central responsável por essa moeda. Não dá para fazer como com dólar, com real, com euro, de que em momentos de crise, como o exemplo de 2020, o governo vai lá e liga a sua máquina de imprimir dinheiro. E isso é muito bom porque diminui bastante a inflação dessa moeda e cria uma tendência de ela conseguir manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Inflação? Como assim? Pensa que hoje, a título de exemplo, a gente tenha R$1.000 em circulação na nossa economia. Assim, se eu tiver R$10 na minha conta, eu vou ter um certo poder de compra. Pensa que nesse exemplo, eu teria 1% de todo o dinheiro disponível em circulação. Agora, se o Banco Central resolve ligar sua impressora e começar a imprimir dinheiro, adicionando mais R$2.000 na economia, agora a gente teria em circulação um total de R$3.000. Só que o Banco Central não deu dinheiro para mim, não depositou nada na minha conta. Eu sigo com aqueles meus R$10. Só que agora esse meu dinheiro representa apenas 0,33% de todo o dinheiro circulando na economia. Ou seja, eu fiquei quietinho e perdi 2/3 do meu poder de compra. Mas com o Bitcoin isso não acontece, porque não dá para você criar Bitcoins indefinidamente. Existe um número limite, que é de 21 milhões de Bitcoins que vão existir. Uma vez que se alcance esse número, os Bitcoins vão poder continuar sendo trocados de dono, mas não vão poder ser criados novos Bitcoins. Isso por conta de uma limitação lá atrás, quando a ideia do Bitcoin foi criada. Além disso, essa própria criação do Bitcoin, na minha opinião, também foi feita de maneira muito segura, com a tecnologia dos chamados blockchains, ou no nosso português, as correntes de bloco, que é a tecnologia responsável por validar todas as transações que são feitas, guardar esse histórico sem identificar cada uma das contrapartes e impedir que ocorram fraudes. Mas entrando no assunto desse vídeo, é importante a gente deixar claro que existem dois tipos de compradores de Bitcoin. Aqueles que realmente estão apostando que essa nova tecnologia vai se desenvolver ainda mais e que eventualmente Bitcoin possa até se tornar uma moeda de troca comum e aceita globalmente, como acontece por exemplo com o dólar, que é a moeda oficial de transações internacionais. Inclusive já existem alguns estabelecimentos que aceitam Bitcoin como forma de pagamento, mas isso ainda é algo bem inicial, por conta principalmente da grande volatilidade nos preços desse ativo. E aqui tem até o curioso caso do país El Salvador. Esse é um pequeno país na América Central que em 2021 criou uma lei que transformou o Bitcoin em uma moeda oficial para transações no país, sendo possível inclusive você pagar impostos com Bitcoin. E o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi além e adotou o Bitcoin como uma forma de reserva monetária do país,
um investimento nacional. Recentemente, inclusive, foi divulgado que essa reserva agora tem 5.700 bitcoins, o que na cotação atual de 70 mil dólares, a gente está falando de uma fortuna de 400 milhões de dólares. Inclusive, o presidente de El Salvador foi bastante criticado por conta da alta volatilidade nos preços da criptomoeda. E quando o Bitcoin caiu mais de 50% ao longo do ano de 2021, você pode imaginar que o que não faltou foram supostos jornalistas, especialistas, analistas, todo mundo querendo criticar a estratégia. Porém, quando o Bitcoin engatou uma forte alta, ultrapassando o patamar dos 60 mil dólares, Nayib, claro, aproveitou para alfinetar os seus críticos. O presidente de El Salvador é um ótimo exemplo de alguém que compra Bitcoin porque realmente acredita no futuro dessa criptomoeda. Diferente do segundo tipo de comprador de Bitcoin, os especuladores. Pessoas que podem ou não entender algo sobre Bitcoin, mas que não querem ficar de fora de surfar um possível movimento de alta desse ativo. O problema aqui é que muitas dessas pessoas não têm muito motivo para fazer esse investimento. Estão indo apenas na onda de outras pessoas. Um efeito chamado de FOMO, o Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora e ver uma oportunidade passar na sua frente. Esse vídeo aqui é mais voltado para quem quer entender pelo menos o mínimo sobre a compra de Bitcoin, mas se você só está buscando um ativo para especular um pouquinho na sua carteira, eu vou te mostrar dois indicadores que você pode usar para pelo menos fazer isso de maneira inteligente. Inclusive, eu acho que só isso já vale o seu like aqui nesse vídeo. Agora vamos entender o que está acontecendo com o Bitcoin. Se a gente voltar lá para o começo do ano de 2022, o Bitcoin estava vindo de uma queda desde 2021, do seu último topo histórico na casa dos 66 mil dólares, veio caindo, começou 2022 na casa de 41 mil, terminou o ano caindo bastante no patamar dos 16, 17 mil dólares. Foi assim que a gente começou o ano de 2023. De lá para cá, o otimismo voltou a tomar conta da criptomoeda e assim como aconteceu nos últimos ciclos, o Bitcoin engatou uma alta bastante forte, encerrando o ano de 2023 no patamar de 44 mil dólares aproximadamente. Uma alta aí bastante forte, mais de 150%. A gente começa 2024 nesse patamar e desde então o Bitcoin já sobe aí mais de 60%, se a gente somar desde 2023, estamos falando de uma alta de mais de 300% até esse momento. Todo esse movimento está sendo impulsionado por dois fatores principais. O primeiro deles é a criação de ETFs de Bitcoin à vista no mercado americano, que abre a porta para que grandes fundos de investimento, um mercado de trilhões de dólares, possam fazer investimentos de maneira regularizada nesse criptoativo. Não sei se você se dá conta do impacto dessa mudança, mas se essa indústria trilionária direcionar apenas 1% de todo o seu capital disponível para a compra de bitcoins, a gente está falando de pelo menos mais 50 bilhões de dólares que poderiam ser injetados nesse mercado. E aí aquela velha história da oferta e demanda, quanto mais gente comprando, mais o preço tende a subir. E além desse dinheiro novo chegando, tem outro evento que os investidores de cripto estão atentos e que, como sempre, estão tentando antecipar os seus efeitos, que é o próximo halving previsto para acontecer no mês de abril de 2024. Esse é um evento que ocorre a cada 4 anos aproximadamente e que marca um ponto de virada para o Bitcoin, porque com o halving o que acontece é que as recompensas recebidas pelos mineradores de Bitcoin, aqueles responsáveis por colocarem novas moedas no mercado, são basicamente a impressora de Bitcoin do mundo, é cortada pela metade. Daí o termo halving, do inglês meiar. Isso significa que o crescimento dos bitcoins em circulação vai ficar ainda mais devagar, aumentando a escassez desse ativo no mundo. Isso tudo dito, vamos ao que importa. Será que ainda vale a pena comprar bitcoins? Para responder essa pergunta, eu te convido a analisar o que aconteceu no passado. Se a gente analisar os últimos 3 ciclos do Bitcoin, que coincidem com os eventos de halving que já aconteceram, a gente vê uma história bem parecida que contribuiu para a criação da teoria do ciclo de 4 anos do Bitcoin,
Tem gente que fala até que é um ciclo maior, de 16 anos, que está subdividido em períodos de 4 anos, o que não muda muita coisa. E essa teoria diz que a gente tem uma alta bastante forte que dura em torno de 3 anos, seguida por um período de queda durante 12 meses, que inclusive ficou conhecido no mercado como o inverno cripto. E uma coisa a ser notada, e como já é de se esperar, é de que a cada ciclo, conforme o valor total de mercado das criptomoedas vai aumentando, que as altas de cada um desses ciclos vão diminuindo de intensidade. Mas se o passado serve como indicativo do que pode vir a acontecer no futuro, a gente ainda teria bastante espaço para continuar alta desse ciclo. Porém, no ciclo atual tem algo que me faz acreditar ainda mais no potencial do Bitcoin, o FOMO, que a gente comentou no início desse vídeo. Esse medo de ficar de fora de uma grande oportunidade também esteve presente nos últimos ciclos, mas dessa vez parece que pode levar o Bitcoin ainda mais longe. Isso porque agora a gente não está só falando de investidores, pessoas físicas que assistem vídeos no YouTube para decidir o que vão fazer com o seu dinheiro, mas também dos grandes investidores institucionais que têm aí bilhões e bilhões de dólares, de reais sobre a sua gestão e que agora começam a se coçar para decidir se devem ou não entrar nessa onda. Indo para o lado mais técnico da coisa, para os indicadores que eu comentei no início desse vídeo, tem dois que eu gosto de acompanhar. O primeiro deles é o Fear and Greed, um indicador criado com o objetivo de medir o sentimento dos investidores de Bitcoin em uma escala de 0 a 100, onde o 0 significa um mercado dominado pelo medo, onde ninguém quer comprar Bitcoin, está todo mundo correndo para vender, e o 100 seria um mercado extremamente ganancioso, com pessoas comprando, principalmente aí por conta do FOMO. Quando a gente compara o histórico desse indicador com os preços do Bitcoin, dá para dizer que existe uma correlação bastante alta. E pode ser uma boa dar uma conferida nele antes de sair comprando Bitcoin à torta e à direita. Mas o meu indicador preferido é o MVRV, que significa Market Value to Realized Value. Esse é um indicador que leva em consideração o valor total do mercado de Bitcoin, o seu market cap, que é o preço atual, multiplicado pela quantidade de Bitcoins em circulação, e compara isso com o valor realizado, que aqui seria o último preço pelo qual cada Bitcoin foi negociado, foi trocado de dono. E adiciona isso o Z-Score, uma medida estatística que junta esses dois preços e que, quando está abaixo de 1, costuma se mostrar uma excelente oportunidade de compra. Quando se aproxima ali dos níveis de 2,5 a 3, já começa a mostrar um mercado mais ganancioso, um mercado mais se aproximando dos topos históricos e propenso a sofrer uma correção. Inclusive, na minha estratégia de investimento pessoal em criptomoedas, esses são os dois únicos indicadores que eu uso, principalmente o MVRV. Tá abaixo de 1, 1,5 eu tô comprando, tá acima disso eu mantenho, chega ali perto de 5 a 6, eu começo a realizar parte dos meus lucros. Mas em resumo, a minha sugestão para você é de que, se você, assim como eu, acredita no futuro dessa tecnologia e acha que ela pode realmente ajudar a transformar a maneira como transações são feitas ao redor de todo mundo, faça o seguinte: olhe para isso como mais um investimento da sua carteira, de modo que você define o percentual do seu patrimônio que você quer ter investido em criptoativos, que você quer ter em Bitcoin, e vai comprando até atingir esse percentual, enquanto aquele indicador que eu te mostrei do MVRV estiver aí pelo menos abaixo de 2, assim você estaria aumentando as suas chances de fazer um bom investimento. Mas o mais importante de tudo é de que você não faça um all-in. Esse deve ser apenas um dos ativos onde você tem dinheiro investido. É isso que vai te dar mais segurança ao longo do tempo e vai te ajudar a construir uma carteira de investimentos muito mais resiliente e resistente aos períodos de crise, que inevitavelmente vão surgir. Inclusive, se você quiser entender qual é a minha estratégia para juntar diferentes tipos de investimento, como criptomoedas, renda fixa, ações e imóveis, e transformar tudo isso em uma carteira realmente completa e desenhada para te dar retornos altos e consistentes, clica nesse link aqui da descrição, conheça a carteira Master. Mas, como você precisa de dinheiro para fazer os seus investimentos, nada melhor do que entender qual é a maneira mais eficiente de você aumentar rapidamente a sua renda assistindo a esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado.